Boa noite, gente. Antes da gente começar, eu estava falando com o Léo e a dona Ana. Essa é a primeira live que eu faço. Então, se alguma coisa não estiver saindo direito, vocês me avisam que eu leio ali e a gente tenta consertar. E aí a gente vai seguir o que mais ou menos vocês fazem, né, no centro. A gente vai começar com a mensagem da noite de hoje. Vou diminuir um pouquinho aqui o som. Então vamos começar com a leitura da mensagem intitulada Sugestões Oportunas. Esse livrinho aqui, do Torres Pastorino. Capítulo 72. Irmãos, temos irmãos numerosos em todos os planos da natureza, desde as rochas sonolentas até os serafins celestes. A todos devemos amar e enviar eflúvios de amor e paz, para deles receber vibrações de tranquilidade e harmonia. A atração das moléculas é uma força que dimana da divindade, que busca reunir novamente as partículas que se dispersaram. Deus se manifesta sempre na atração. Tudo o que é repulsão é diabólico, isto é, afastamento de Deus. Em todos os reinos da natureza, Deus se manifesta pela atração, pela coesão, pela simpatia e pelo amor. Todo serviço requer amor. O amante dá enquanto o mercenário cobra. O amor distribui enquanto o egoísmo recolhe. O amor se entrega enquanto a vaidade se exalta. O amor constrói enquanto o ódio destrói. O amor envolve enquanto a raiva escoiceia. O amor inflama enquanto a indiferença gela. O amor levanta enquanto a frieza joga ao chão. Distribui amor em constante radiação que parta de seu coração, e os eflúvios que de ti partam anularão todas as investidas do mal e dos maus. O amor que impõe identidade de opiniões é tirania. O amor é a força mais poderosa do homem e resolve todos os seus problemas, porque é a mais humilde, dá sempre sem nada pedir. O amor destrói com suas vibrações de alta frequência e onda curta as vibrações de baixa frequência que suportamos em nossa carne. O amor é o perdão total, porque o amor cobre a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro 4, 8. A quem ama, tudo lhe é perdoado, pois muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Lucas 7, 47. O amor é o perdão e a anulação de todos os erros, porque Deus é amor. O amor é a alavanca e o ponto de apoio, o ponto de partida e o ponto de chegada, o princípio, o meio e o fim, porque o amor é Deus. Qualquer que seja a manifestação de amor, se for amor verdadeiro e não apenas desejo ou paixão, é a mais pura manifestação divina. Então, boa noite a todos. A gente acabou de ler a mensagem de abertura desse trabalho e a gente vai começar com a oração para a gente dar início, então, à nossa reflexão, à nossa palestra, que hoje vai ser sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, vamos à nossa mentalização, à nossa oração. Graças a Deus, Senhor, nosso Pai maior, de infinita bondade, pedimos nesse momento que as tuas bênçãos possam nos envolver, a todos nós que estamos aqui assistindo, participando de alguma maneira desse evento, desse momento, que possamos harmonizar, tranquilizar os nossos pensamentos, que a espiritualidade superior, os nossos benfeitores, possam nos envolver nessas vibrações de amor, de paz, de alegria, que possamos receber essas impressões e que possamos transmitir as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus, e que essa luz possa se estender aos corações de todos nós
e possa irradiar também para a nossa região, para o mundo, e que todos possamos ser abençoados nessa noite de hoje. Fiquem todos com Deus, que possamos iniciar esses trabalhos com a bênção de nosso Pai Maior e do Mestre Jesus e de todos os benfeitores espirituais. Graças a Deus. Então, como a gente tinha falado, a palestra de hoje, né, a conversa de hoje, é sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, boa noite, tudo bom? E aí a gente começa falando um pouquinho desses trechos que são destacados no Evangelho, que são trechos interessantes de palavras de Jesus sobre o significado da brandura, do que seria ser pacífico, né, no pensamento de Jesus. Então a gente vai encontrar lá em Mateus, capítulo 5, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí no Evangelho fala um pouquinho, explica um pouquinho dessa passagem. O que Jesus quis dizer com possuir a terra, né? Aqueles que são brandos. Né? O Evangelho explica muito bem que Jesus não está falando da gente possuir os bens materiais, né? Dominar os bens materiais, mas ele está falando desse momento da transição que todos nós sabemos, né? Como no Espiritismo é muito falado, né? Dessa transição planetária. E em algum momento, aqueles espíritos mais endurecidos, eles vão ser encaminhados para um outro planeta se não acompanharem essa evolução. E permanecerão aqueles espíritos que aceitaram ou aceitam, né, a boa nova. Nesse sentido, esses espíritos, ou todos aqueles que conseguirem acompanhar esse progresso, essa evolução requerida pelo planeta, nesse momento de transição, todos eles herdarão a Terra. Seria uma nova Terra, né? Ou melhor, uma Terra renovada, né? Com pessoas que aceitaram esse convite de mudança interna. Então, nesse sentido aí que Jesus está falando. A segunda mensagem de Jesus fala o seguinte, que é até o título do capítulo: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, por que Jesus fala, usa esse termo, filhos de Deus, né? É interessante porque, sendo bons ou maus, todos nós somos filhos de Deus. Mas aqui ele está se referindo a essa condição de que, em sendo filhos, nós aceitamos conscientemente respeitar um mandamento maior que Jesus coloca, né, que é o mandamento do amor. E a partir do momento que nós aceitamos, nós entramos em comunhão, participamos dessa energia divina, que é a energia de Deus. Então, nesse sentido, que nós seremos chamados filhos de Deus, porque todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, eles refletirão essa grandeza divina. Então, nesse sentido, não que Deus exclui, né, os seus filhos, tanto que Jesus fala que o sol nasce para os justos e os injustos, né? Então, nesse sentido, Deus nos ama a todos, né? Quaisquer que sejam as nossas condições e a nosso grau de evolução. Mas, uma vez que nós aceitemos esse amor divino, nós faremos parte dessa comunhão e seremos reconhecidos por também conseguirmos externar esse amor. Então, nesse sentido aí. Tanto é que, quando a gente chega numa casa de luz que cultiva a oração, que ensina o bem, né, a fraternidade, que ensina o perdão, por exemplo, né, que é um ensinamento muito difícil para a maioria de nós, nós sentimos essa energia. Esse ambiente ele fica repleto dessa energia de amor, porque Deus, né, Deus é esse amor, né, e esse amor ele irradia sobre todas as coisas e dentro de nossos corações, e nós também, quando entramos em comunhão com esse amor, nós também passamos a transmitir essa paz, essa alegria. Então, nesse sentido que Jesus fala que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E, finalmente, aqui no Evangelho também cita um outro trecho em que Jesus diz o seguinte:
Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser raca é um termo pejorativo, que aquele que disser raca, seu irmão, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Aqui, Jesus ele tá usando palavras fortes, né? Por que ele usa esse termo, né? Falando que mesmo aquele que falar palavras duras contra o seu irmão, mesmo aquele que pensar mal do seu irmão, ele merecerá ser condenado ao fogo do inferno, né? Por que aquele que gera a discórdia, ele já tem, de certa forma, um castigo garantido, digamos assim, né? O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro, sim, a gente pode dizer que já tem um castigo garantido, mas não um castigo de Deus, porque a gente sempre fala isso, né? Deus, ele cuida dos seus filhos, sempre dá oportunidades, e Deus é amor. Ele pode educar e ele coloca, né, o que o Espiritismo conhece muito bem, das leis de causa e efeito, por exemplo, né? Em que todos os nossos atos, eles voltam na forma de energia, por exemplo, e nós responderemos a tudo aquilo que nós colocamos para fora vindo do nosso coração. As palavras duras, os pensamentos duros ou de ódio, que é o tema desse capítulo, de raiva, de conflito, de discórdia, tudo aquilo que nós colocamos para fora porque vem do nosso coração, de alguma maneira vai voltar para nós mesmos. Não como uma punição divina, mas sim como uma lei de causa e efeito, que é uma lei importante para o nosso aprendizado, simplesmente isso. Então, a gente, né, nesse estudo, a gente vai trabalhar com outras referências, né? Por exemplo, o livro Missionários da Luz tem um exemplo interessante do que a gente está falando, né? Basicamente, mais focado na questão da raiva, né? A gente está falando daqueles que são pacíficos, são brandos. O contrário disso seria aqueles que não têm controle sobre seus sentimentos e que externam esse sentimento, que é o ódio, que é a raiva, que é a vingança, que são sentimentos duros e negativos, né? O que esses sentimentos eles geram, né? E por que Jesus falou de forma muito, muito firme contra esse tipo de pensamento? É o que a gente vai tentar entender. Primeiro, a gente sabe que quando a gente pensa, a gente emite energia. E essa energia, a gente vai ficar rodeado, né, dessa energia emitida pelos nossos pensamentos. E a gente sabe também que semelhante atrai semelhante. Se eu tenho pensamentos frequentemente, né, de ódio, de rancor, de mágoa, eu vou ser cercado por essa energia, né? Eu vou criar uma atmosfera espiritual. Alguns espíritos utilizam o termo psicosfera, por exemplo, né? E ali é como se eu gerasse um imã que vai atrair sentimentos semelhantes a esse que eu mesmo estou cultivando. Então a gente tem um exemplo interessante, como eu comecei falando, lá no livro Missionários da Luz, que é o momento do passe. Então André Luiz vai numa casa espírita, no momento do passe, e existem trabalhadores espirituais especializados em transmitir energias benfazejas para as pessoas que vão ali no passe. André Luiz, observando, ele vê uma senhora, né, que vai receber esse passe, e ele observa que essa senhora ela traz no coração como se fosse uma camada, uma névoa de energia densa no seu coração. E ele começa a discutir com o mentor o que seria aquilo. E o mentor fala que aquela senhora, no período da manhã, ela teve uma discussão muito forte com o seu próprio marido, né? E aquilo causou aquela energia que ela não conseguia lidar, não conseguia
se desfazer daquilo, né? Mesmo porque ela ainda abrigava aquela mágoa, aquele rancor naquele momento. E o mentor ele explica que se aquela energia não fosse retirada, né, ela poderia causar muito mal, inclusive um mal físico. E no momento do passe, né, pela concentração, obviamente que aquela senhora, ela naquele momento, pelo menos, ela se desligou do seu problema e mentalizou com a espiritualidade superior, pensamentos de fé, de amor, e a espiritualidade pôde realizar o seu trabalho, eliminando aquela energia que foi acumulada no coração daquela senhora. Então, para a gente ver que, na realidade, o nosso pensamento ele tem um impacto grande em nós mesmos, nas nossas energias, desequilibrando. Um outro livro interessante também sobre isso, né, que a gente traz aqui, é esse livro muito, muito bom. É um livro curto, Mediunidade, Bênçãos e Desafios, do Divaldo Franco, psicografado, né, pelo Divaldo Franco, do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí eu destaquei um pequeno trecho desse livro que ele fala o seguinte sobre formas de pensamento, né? Quando a gente pensa e a gente sente aqueles pensamentos, vivencia muito forte aqueles pensamentos, é como se a gente criasse formas, a gente desse forma a esses pensamentos, eles de certa forma criam até vida e eles retornam para nós nos influenciando. Se forem pensamentos bons, eles vão reforçar aquele nosso sentimento de paz espiritual, de alegria, mas se for o contrário, eles vão nos afundar mais ainda. Então, num trechinho que eu selecionei aqui, Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: em razão da tendência comum a muitas criaturas para o cultivo de ideias deprimentes, vulgares, agressivas, o pensamento constrói paisagens terrificantes pela sordidez, pela qualidade inferior, nas quais o indivíduo fica submerso, respirando o bafio pestilencial que organiza a paisagem feliz. Semelhantemente, a construção mental de formas sensuais, hediondas, vingadoras, adquire plasticidade e vida, tornando-se parte integrante da psicosfera do seu autor. À medida que se concretizam na razão direta em que são vitalizadas, essas construções passam a agir sobre o paciente, causando-lhe conflitos muito desgastantes. Essas imagens vivas adquirem identidade e espontaneidade, agredindo e ultrajando aquele que as estimula e mantém. Então, a gente vê claramente nessa mensagem o quão importante é a gente conseguir controlar os nossos pensamentos. Quando a gente fala da importância de pacificar o nosso coração, de ser brando, de ser pacífico, a gente está falando de algo que vai nos afetar diretamente, porque a gente sempre pensa no lado do outro que nós afetamos, né? Quando nós externamos um momento de raiva, a gente pensa no outro que pode ser afetado e que muitas vezes é afetado. Mas o primeiro a ser afetado somos nós mesmos, porque nós cultivamos esses pensamentos que, de alguma maneira, vão afetar inclusive a nossa saúde física, nossa saúde mental, a nossa saúde física e as nossas energias e companhias espirituais também. Porque a gente sabe que no lado da espiritualidade, determinados espíritos vão se aproximar de pessoas que têm modos e formas de pensar semelhante. Se nós estamos frequentemente nessa frequência vibratória de pensamento de raiva, de mágoa, de rancor, espíritos com esse mesmo tipo de pensamento, eles vão se aproximar de nós, agravando ainda mais essa nossa situação. Tem uma passagem interessante, uma história oriental que fala sobre o monge e o samurai. Eu acho bem interessante, né? A gente já falou em outras oportunidades, mas eu gosto dessa história porque ela reflete bem a importância dos nossos pensamentos e o quanto que a gente vivenciar esse pensamento pode nos trazer a paz espiritual ou um verdadeiro inferno espiritual, digamos assim, né? Então a história é o seguinte: um determinado samurai, né, depois de
já velho, ele começa a buscar algumas questões espirituais, né? E aí ele vai a um monge reconhecido por ser muito sábio, né? Tem um conhecimento das coisas espirituais muito grande. Ele vai até esse monge, o samurai, e ele pergunta, ele quer saber um pouco mais sobre o que seria o céu e o inferno, ou como chegar ao céu ou ao inferno, já que as pessoas falam muito de céu e do inferno, e ele vivenciava todo esse conflito interno que fazia com que ele buscasse determinadas respostas. E aí, quando ele chega perto do monge, o monge recebe ele de forma um tanto agressiva. O monge fala o seguinte para o samurai: mas você quer saber o que é céu, o que é inferno? Você não tem condições de compreender nada disso. Inclusive, você está mais para um pobre coitado, um mendigo, porque você nem se veste bem, você cheira mal. Para que você está me perguntando isso? Vai embora, eu não quero conversar contigo. Aliás, a tua espada está até enferrujada. Não acredito nem que você possa fazer alguma coisa com essa espada. Bom, aí a gente deduz que, falando isso para um samurai, uma pessoa acostumada com a guerra, obviamente ele não ficou muito satisfeito. E ele se encheu de tanta raiva que a primeira reação de indignação, raiva, ódio, foi puxar sua espada para partir para cima daquele monge. E aí o monge, calmamente, ele fala: aí está o inferno. E aí, naquele momento, ele percebe o que o monge estava fazendo, inclusive arriscando a sua própria vida, né, para dar um ensinamento profundo para aquele samurai. E aí, naquele momento, ele vai abaixando e ele é tomado por um sentimento de arrependimento. De arrependimento e, ao mesmo tempo, de gratidão por ter recebido um ensinamento. E aí, naquele momento, o monge fala: aí está o paraíso. Então, na verdade, o que a gente já sabe, o Espiritismo fala isso, né? O céu e o inferno residem dentro de nós, né? Na forma como a gente enxerga a vida, na forma como a gente lida com o outro, na forma como a gente lida com as situações. Se eu lido frequentemente com confronto, com conflito, eu estou criando um inferno dentro de mim e à minha volta. Inclusive, aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu rancor, a sua raiva, elas são pessoas que, no final das contas, elas se sentem muito sozinhas, porque são pessoas difíceis de se conviver. As pessoas naturalmente se afastam dessas pessoas. Então, a gente está vendo uma série de consequências relacionadas com o rancor, com ódio, com a raiva, né? Consequências negativas. Mas a sociedade como um todo ela acaba valorizando e a gente não se dá conta disso e acaba repetindo coisas que não são muito boas, né? E a gente acredita nessas coisas. Por exemplo, né? Algumas pessoas falam que são muito sinceras e dizem: o que eu tenho que falar eu falo na cara, eu falo o que penso sem me importar com o que o outro vá pensar de mim, por exemplo. O que é isso? Né? Será que essa pessoa ela está sendo sincera? Né? Tem uma amiga do centro que ela fala até do sincericídio, né? Na realidade, isso não é sinceridade, isso é falta de sensibilidade, beirando a falta de educação, né? Porque como eu me dou o direito de falar aquilo que eu acho sem perguntar, por exemplo, ao outro, né? Sem ter o cuidado com o outro. Então, isso, na verdade, é vaidade de me achar superior a tal ponto que eu posso falar o que eu quiser e achar que o que eu falo é sempre o certo, né? Então é uma forma de vaidade também e uma forma de insensibilidade, de falta de cuidado com o outro. Então eu posso ser sincero, mas ser delicado também com o outro. E sinceridade quando me é solicitada essa sinceridade, quando a pessoa me questiona ou me pergunta sobre alguma coisa. Alguns dizem também: eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, né? Na realidade não é tão bom assim, né? Porque como a gente sabe dos ensinamentos de Jesus, bom é aquele que é capaz de perdoar, de olhar aquela outra pessoa que às vezes está me ofendendo sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva superior, sabendo que ela tem os seus problemas, tem as suas imperfeições,
assim como eu também tenho as minhas. Então, não é se pisar no meu calo, né? Que eu vou revidar de qualquer maneira. Não, eu tenho que aprender pelo contrário. Eu tenho que aprender a me controlar, eu tenho que aprender a, a, a não deixar com que esse sentimento que surge, não é que a gente vai virar um santo de uma hora para outra, não é isso, né? Mas a gente tem que ter essa perspectiva de que nem tudo que sai de mim ele deve ser bom ou eu devo permitir. De alguma maneira, eu tenho que tentar controlar isso que eu sei que pode gerar consequências negativas para o outro e para mim mesmo, né? Isso é um exercício. Não é fácil, mas é um exercício. E aqui no Evangelho também, ele dá uma explicação muito interessante do porquê que a gente tem tanta raiva, por que nós sentimos tanta raiva, né? Da onde que é a raiz dessa raiva? Da onde que ela surge? E aí eu destaquei um trechinho aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, que ele fala o seguinte: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é, e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Então, essa raiva, esse ódio, essa pessoa que fala que não leva desaforo para casa, na verdade, nós, né, em algum momento, com uma frequência maior ou menor, todos nós respondemos dessa maneira agressiva, muitas vezes. Isso, na realidade, é uma forma também de orgulho, de se considerar tão superior ao outro que não admite que o outro fale de determinada maneira ou faça uma comparação que de alguma forma possa rebaixar ou nos diminuir. Então, isso é uma forma de orgulho, o Evangelho coloca de forma bem clara. Dito isso, né, que a gente está falando sobre os problemas relacionados com a falta de paciência, a raiva, o rancor, né, que é o contrário do que Jesus fala, a gente vai falar do outro lado, que é o que a gente deveria exercitar mais, que também está no Evangelho, fala sobre a afabilidade e a doçura. Ele usa esses termos, né? Afabilidade e doçura. Nos dias atuais, a gente poderia usar um termo que é bem utilizado, que é a gentileza, né? A gentileza é uma forma de benevolência para com nossos semelhantes, para com o próximo. Nada mais é do que amor ao próximo. Então, a mensagem do Evangelho diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade, a doçura ou a gentileza, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. O que ele está dizendo aqui? Que, na realidade, gentileza não necessariamente é educação. Eu posso ser educado, mas uma pessoa bastante agressiva, dura até com o outro, irônica ao extremo, por exemplo, né? Então, não necessariamente o verniz da educação ele é gentileza. A gentileza ela vai um pouquinho não, bem mais além do que isso, porque é um ato de cuidado com o outro. Eu me preocupo com o outro e eu procuro, de alguma maneira, auxiliar, estender a mão ao outro de uma forma muito simples. Né? A gente não está falando de grandes ações, a gente está falando do dia a dia. A gentileza está relacionada com o dia a dia. É esse amor ao próximo que se coloca na prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São pequenos gestos que muitas vezes fazem a diferença. É um gesto de amabilidade, de delicadeza, é uma forma de atenção, de cuidado que vai fazer com que os relacionamentos humanos eles se tornem mais amorosos, com menos dureza. Eles facilitam, ajudam, eles tornam a nossa vida mais amorosa, mas também mais fácil,
menos difícil, né, no nosso cotidiano, tanto para o outro quanto para nós mesmos também. Então a gente tem alguns exemplos, né, interessantes da importância dessas pequenas caridades do dia a dia, dessas pequenas gentilezas que muitas vezes a gente considera como sendo algo menor, mas que na realidade não é, né? Porque às vezes a gente foca muito na, na grande caridade, digamos assim, né? Naquela caridade que a gente considera como algo grandioso, né? Um sacrifício da própria vida, por exemplo, em prol do outro. Isso tem a sua importância, né? Tem o seu valor, mas na realidade o nosso desafio maior é no dia a dia, é na convivência com o outro e na convivência cotidiana que a gente percebe se houve essa transformação interna, porque dos nossos pensamentos, das nossas palavras, exalam, extravasam sentimentos e atos de amor ao próximo. Então, vamos a um exemplo interessante. Tem até um trabalho de um pesquisador da Universidade de São Paulo, né? Alguns já conhecem essa história, né? Que por um momento na pesquisa dele, ele queria falar sobre a invisibilidade social, ou seja, pessoas que participam do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que a gente não dá atenção ou que muitas vezes a gente é até grosseiro com essas pessoas. E que na maioria das vezes essas pessoas têm um papel importantíssimo, como por exemplo aquelas pessoas que fazem a faxina de um prédio, que fazem a limpeza urbana, pessoas que lidam com o público de alguma forma num balcão, né? Então são pessoas que têm um papel às vezes muito importante, mas que a gente não dá valor. E que às vezes nem enxerga. Então a pesquisa dele era justamente essa. Ele passou quase 5 anos fazendo a tese de doutorado dele, em que ele se vestia de faxineiro da universidade e via qual era a reação das pessoas. Ele era professor, né? Ele já era professor da universidade, e ao mesmo tempo ele passava um tempo vestido de faxineiro. E aí a reação das pessoas era o seguinte: as pessoas simplesmente a maioria nem reconhecia essa pessoa. Ele não botava máscara, não botava nada, né? Só botava uma roupa de faxineiro. E as pessoas passavam por ele, muitas não davam nem bom dia, boa tarde, né? E nem olhavam para a cara dele. Ou seja, ele era completamente invisível. Não era visto pelas pessoas. Isso é uma forma de dureza, né? Por que a gente não enxerga essas pessoas? Né? Por que a gente não dá um bom dia? Por que às vezes a gente não tem uma palavra para essas pessoas, né? E tantas outras? Né? Então ele começou a discutir isso aí. E a gente percebe como na sociedade falta ainda muito amor ao próximo. E existe um outro exemplo também, uma história que aconteceu na Noruega, se não me engano, de algumas consequências desses nossos atos, né? Positivos e negativos. Ela ocorreu num frigorífico em que um senhor, ele trabalhava nesse frigorífico, né? Não lembro exatamente o que ele fazia ali, mas tinha um cargo superior ali. E ele ia todo dia para esse frigorífico, só que numa inspeção, né, que ele foi fazer um certo dia, dentro de um desses frigoríficos, a porta bateu, ele não prestou atenção, bateu, e ele não tinha como abrir por dentro. E o frigorífico funcionando. Ou seja, ele pensou, eu vou morrer, né? Porque já estava no final do expediente, os outros funcionários já tinham ido embora e ele não tinha o que fazer. Certamente ele congelaria ali. E aí, depois de algum tempo, ele percebe alguém mexendo e abrindo a porta do frigorífico, e era o segurança que ficava na portaria ali e depois fazia a ronda. E aí ele já estava sem esperança e ele pergunta até aquele zelador, né, o vigia ali, por que ele foi ali no frigorífico, já que não tinha nenhum motivo para ele abrir ali. E aí ele explica que, na realidade, nos 30 anos de trabalho que ele trabalhava, né, 30 anos, aquele vigia,
poucas pessoas passavam por ele e davam bom dia, e no final davam boa noite ou boa tarde, se despedindo. Poucas pessoas olhavam para ele. E aquele senhor que ficou preso no frigorífico era uma das poucas pessoas que fazia isso. Então ele marcou bem, ele gravou bem e ele via aquela pessoa como importante para ele, porque aquele ato de gentileza era também importante porque ele era reconhecido como uma pessoa e com uma atividade importante, relevante ali. E aí ele fala: você me deu bom dia, entrou no trabalho, mas não me deu boa tarde, ou seja, você não saiu. Então eu estranhei e achei que poderia ter acontecido alguma coisa como aconteceu, né? Então a gente percebe que esse pequeno ato de gentileza, um simples bom dia, ele pode ter consequência. A gente viu a consequência aqui nessa história, né? Uma consequência grande para aquele que tinha esse cuidado, mas também ela tem uma consequência para aquele que tem a sua atividade, tem a sua humanidade reconhecida por nós, né? Então, todos nós gostamos de um gesto de gentileza. Então, é importante também que a gente aprenda a distribuir esse amor, essa gentileza nesses pequenos atos, né? E a gente falou da raiva, do ódio, né? Da mágoa, do rancor, que geram consequências físicas. A gente pode falar também da gentileza, que também gera o amor ao próximo, atos de amor ao próximo, também geram consequências físicas, mentais e espirituais para nós mesmos, né? Além de gerar uma energia que retorna ao outro, né? Então, por exemplo, existem pesquisas hoje em dia mostrando como um ato de bondade ele tende a reduzir, por exemplo, a pressão arterial, o estresse, né? A gente sabe que o momento de estresse libera várias substâncias químicas e o contrário, né? Sentimentos de bondade, eles suavizam nosso coração, melhoram as nossas energias e, consequentemente, os cientistas vêm percebendo, né, que eles também têm uma consequência física. Né? A tal ponto, uma coisa interessante, tem uma pesquisadora americana, se não me engano, Bárbara Fredrickson, que ela faz estudos basicamente vendo a reação física das pessoas a atos de bondade. E aí ela chegou à conclusão, né, interessante, que não só a caridade ou a bondade que eu faço para o outro me faz bem, muda a minha configuração química, né? As substâncias químicas liberadas no meu corpo, que são substâncias que fazem bem, reduzem a pressão, dão calma, dão paz, tranquilidade. Não só o ato em si, mas quando eu vejo uma outra pessoa fazendo bem para um terceiro, isso também me faz bem. Essas mesmas substâncias que trazem calma, paz, elas são liberadas no meu corpo. Então, o ato de fazer o bem, ele gera consequências imprevisíveis, ou essas consequências elas vão se transmitindo até para quem simplesmente está observando. Então, quando a gente lê uma história, né, que nos comove, quando a gente vê um ato que nos comove, isso também gera transformações no nosso corpo, né, e muda a nossa energia. Então, daí a importância da gente cultivar a gentileza, a pacificação interna, né? Tanto é que em João, lá a gente vai ver uma frase muito, muito interessante de Jesus, que ele fala o seguinte, né, para os seus discípulos, né, nas palavras finais, Jesus já vai ser, ele sabe que vai passar por aquela situação toda, vai ser morto, né, e ele dá um ensinamento muito profundo, que ele fala o seguinte,
este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Né? A gente vai ver em outros textos, ele repete essa sentença, né? Essa frase, essa afirmação, falando que o novo mandamento, né? Eu vos deixo um novo mandamento, né? Reforçando isso, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, o que ele está colocando? Né? Ele está colocando da importância do amor, que a gente já sabe, mas esse amor que é colocado em prática e ele ensina o caminho. Né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele vivenciou esse amor. Né? Ele deu a vida por esse amor. Esse amor que ele cultivou entre os seus discípulos, entre a multidão, vivenciou entre eles, e é esse amor que ele pede que a gente coloque em prática. Não é o amor obrigação, né? Porque a gente vai ver que desde lá do Velho Testamento se fala sobre o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá em um determinado trecho do Velho Testamento, inclusive. Né? Mas existem várias outras coisas que estão no Velho Testamento, mas Jesus puxa esse amor, né? Que era, em grande parte, feito como uma forma de obrigação, né? E não de sentimento pelo outro. E Jesus, quando ele fala que um novo mandamento, que é amar uns aos outros como eu amei a todos, né? Ele dá um significado prático, e não só prático, um amor vivenciado. Né? Eu não faço mal ao outro, não porque Deus vai me castigar. Eu deixo de fazer o mal ao outro porque eu tenho compaixão. Eu sinto amor pelo próximo. Isso é uma grande diferença. É claro que já é uma evolução. Eu não fazer o mal ao próximo porque eu tenho medo que Deus me castigue ou porque alguém falou que eu não devo fazer. Já é alguma evolução. Mas o ideal é que esse amor seja espontâneo, seja vivenciado. Então, nesse sentido que Jesus fala, usa essa extensão. Né? E tem tudo a ver com esse capítulo. Porque, na verdade, quando a gente fala da ser brando e ser pacífico, né? A gente está falando dessa pacificação interna, né? Porque eu não consigo, pelo menos não em todas as situações, né? Eu posso até, como o Evangelho fala, né? Do verniz do mundo, né? Eu posso até imitar os atos de alguém que é bondoso, por exemplo, né? Mas em algum momento isso vai transparecer, isso vai ficar claro. Né? Por quê? Porque dentro de mim, né, se eu não cultivar verdadeiramente a pacificação interna, o amor, dentro de mim existe muito conflito, existe muita raiva. Em algum momento eu vou ser confrontado com isso e não vou conseguir segurar, porque vai ser mais forte do que eu. Né? É claro que isso não se adquire de uma forma para outra. Todos nós ainda temos muito que caminhar. Todos nós temos muito ainda que aprender, que desenvolver, né? Mas é importante que a gente faça esse trabalho de olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas imperfeições, identificar aqueles momentos em que eu tenho menos habilidade ou tenho menos capacidade de segurar a minha raiva, de me conter, ou que eu tenho ímpeto de agredir o próximo com palavras e às vezes até com ação física, né? A gente, hoje em dia, isso tá muito... ocorre muito, né? Mas a gente tem que ter essa observação interna e identificar, mas por que eu não posso ouvir isso da outra pessoa? Por que isso me deixa tão consternado ou me deixa tão... me afeta tanto, né? Porque geralmente as coisas que nos afetam tanto é porque existe alguma coisa lá dentro que eu preciso modificar, né?
Então é um sinal importante aí, né? Então esse exercício tem que ser um exercício constante, né? Lembrando sempre que o mundo, a sociedade, ela coloca a brandura, a paz, aqueles que são gentis como muitas vezes como uma fraqueza, né? Em relação a determinadas atitudes, né? Quando a gente às vezes deixa de responder o outro, e na realidade não é, pelo contrário, né? É uma fortaleza, porque a pessoa não, aí é importante a gente ressaltar, né? Existem aqueles que não respondem uma agressão ou que se calam, por exemplo, mas não porque eles estão pacificados internamente, mas sim por uma questão ou de receio, ou porque quer passar uma aparência, né? E na realidade eles estão cheios de ódio internamente, né? Então não é nesse sentido, né? Essa fortaleza é no sentido da pessoa olhar aquela situação de mais alto e conseguir compreender e não guardar rancor daquela situação, ou pelo menos não cultivar o rancor por muito tempo, né? Olhar como de uma forma superior, entendendo que todos nós somos imperfeitos, assim como aquela pessoa está de alguma forma me agredindo ou me afetando. Eu já fiz isso com outras pessoas, né? E constantemente a gente faz isso nas nossas relações, inclusive na nossa casa, na nossa vivência, com esposo, com esposa, com filho, né? Se a gente não, quando a gente presta atenção, de vez em quando saem algumas farpas, né? Então, a toda hora a gente também está agredindo, né, de uma forma mais ou menos forte aquele outro, né? Então, assim como nós agredimos, muitas vezes nós recebemos isso também. Então, é importante a gente ter essa capacidade de olhar de mais alto, né? Deixar um pouco o nosso orgulho de lado, né? Cultivar mais a nossa humildade. Não é algo fácil, né? Mas é um aprendizado constante que a gente tem que fazer. E vale sempre uma dica, né? Tem aquela história da água da paz, né? Que o Chico Xavier fala, né? Às vezes é melhor eu me calar em determinada situação do que eu revidar, porque no momento que eu revido, muitas vezes eu causo uma consequência muito mais grave, né? Então isso é importante, esse tempo, não que a gente não vai sentir em determinado momento a raiva, o rancor, mas é importante eu ter consciência de que eu sinto isso, reconhecer e tentar trabalhar isso, né? Então esse capítulo é um capítulo bem interessante, que ele traz várias reflexões, né? Sempre lembrando, né, que a raiva, o ódio nunca é solução para absolutamente nada. Pelo contrário, raiva e ódio só me trazem mais problema. E a gente começou falando no início disso aí, desses vários problemas, né, principalmente para nós mesmos, né, problemas de saúde, inclusive. Né? A gente acompanhou o caso que está lá no livro Missionários da Luz, de uma senhora que, numa situação cotidiana do dia a dia, ela acumulou aquela energia que poderia lhe fazer muito mal se ela não tivesse esse momento em que ela deixou essa raiva, esse ódio, né, de lado por uma situação cotidiana, e naquele momento ela elevou os seus pensamentos, possibilitando que a espiritualidade fizesse um trabalho no seu coração, né? Ali literalmente no seu coração, né? Não só no seu sentimento, mas nas energias que circundavam o seu coração naquele momento ali, né? Então, a gente tentar cultivar, ser mais pacífico, ser mais brando, construir, de certa forma, esse paraíso dentro de nós. Porque, assim, se a gente, né, não existe
eu não consigo ser feliz, eu não consigo viver em paz, com tranquilidade, se eu tô com raiva de alguém, né? Eu posso estar numa festa, eu posso estar com a pessoa que eu amo, mas se eu tiver com a minha mente ali, naquela situação de raiva, eu não vou estar em paz. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, eu posso ter tudo que eu sempre quis, mas se o meu coração está cheio de ódio, cheio de raiva, eu não estou em paz, eu não estou feliz, eu não estou tranquilo. Muitas vezes eu não consigo dormir pensando naquilo, né? Então, é uma questão até prática, né? Quando a gente fala de exercitar a brandura, exercitar a gentileza, né? É uma questão também prática, né? Um exercício de amor, mas que retorna para a gente em muitas bênçãos e em muita paz também, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente lê não só o Evangelho, mas os ensinamentos do Cristo, em geral, é bom a gente ter essa perspectiva. O ensinamento do Cristo não é um ensinamento teórico para a gente ficar simplesmente meditando sobre aquilo, mas é um ensinamento que a gente deve trazer para a nossa vida e tentar aplicar. E só assim a gente sabe se aprendeu efetivamente esses ensinamentos de Jesus. Se a gente não pratica, a gente não sabe. Se a gente não passa por um problema, a gente não sabe se internalizou esse ensinamento, né? Então, todas as situações da vida, elas servem como um aprendizado para a gente, tá? Então, a reflexão dessa noite de hoje é um pouco sobre isso, né? Se vocês quiserem também comentar alguma coisa. Pena que eu achei que podia falar também aí, mas dá para ler aqui o comentário de vocês. Agradeço também aqui a presença de todos, né, nesse momento, e fique à vontade para perguntar alguma coisa, se quiserem, né, também. A gente está aí para tentar responder de alguma maneira, se vocês quiserem. E fica aqui a dica sempre, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse caso, a gente trabalhou o capítulo 9. E esse livro que eu também recomendo, muito bom, Mediunidade, Bênçãos e Desafios. Um livro muito interessante para nossa reflexão aí, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos, agradeço aí a paciência e a gentileza de vocês de me ouvirem, né? E acho que a gente pode encerrar com a nossa oração, né? Se vocês quiserem também perguntar alguma coisa, tudo bem, tá? Alguém está dizendo que eu tô com a cara do Bezerra de Menezes, mas não é verdade. Quer dizer, não só não tenho a cara, né? Mas também ainda falta muito e muito, talvez umas 50 encarnações aqui na Terra, talvez eu chegue lá, né? Próximo, né? Isso com muito esforço, né? Então, mas aí agradeço o carinho também de vocês aí. Obrigado também pela oportunidade, né? Como eu falei, a primeira live no centro que eu faço parte, na realidade alguém filma, né? A gente vai lá e poucas pessoas ali fazem. Então foi uma experiência também nova aí para mim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então vamos para o encerramento, novamente com a oração, para a gente fechar esse trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos através dessas tecnologias que permitem que, mesmo distante, nós estejamos próximos em pensamento, em sentimento, que nesse momento todos nós possamos vibrar, juntar os nossos pensamentos de amor, de paz, de alegria,
e juntando esses pensamentos, possamos emitir para nossa casa, para nossa cidade, para o nosso país, para a nossa terra, que esses sentimentos possam chegar a todas as pessoas, que possamos nos unir em atos, em pensamentos, a essa corrente da espiritualidade superior que está sempre presente, sempre nos auxiliando, sempre nos amparando em todos os momentos da nossa vida, que possamos ter essa certeza, que possamos ter essa fé em nosso coração, que a espiritualidade nunca nos desampara, nunca nos abandona e que todos nós podemos e devemos fazer a nossa parte, elevando os nossos pensamentos, separando um pouquinho do nosso dia para as orações em relação ao próximo, em relação à nossa comunidade, à nossa casa, aqueles que estão próximos e também distantes de nós. Mas, acima de tudo, gostaríamos de agradecer esse momento, essas energias e a toda a espiritualidade superior que está sempre presente em nossas vidas, nos conduzindo, nos amparando e nos abençoando em todos os momentos. Muito obrigado e fiquem todos na paz de Deus. Graças a Deus.